E aí galera do canal 737 Tênis, eu sou David Moraes do grupo History and Philosophy. E hoje estaremos gravando uma série de vídeos para o canal 737 Tênis em uma parceria que fizemos. Bom, nessa série de vídeos estaremos tratando de alguns assuntos e aspectos históricos e geográficos da humanidade, desde a história geral até a história do Brasil e de alguns países específicos como a Finlândia e Rússia, por exemplo. Daremos início pelo Antigo Egito, que faz parte da história antiga oriental, que compreendeu a Mesopotâmia, a Pérsia, a China e o próprio Egito. Em alguns livros, como nós vemos sobre a história do Antigo Egito, dá até a entender que esse povo surgiu do nada, brotou da terra, ou por teorias mitológicas ou teocêntricas, ou seja, deuses que deu origem a tudo. Então vamos levar em conta aqui um dos fatos um dos mais aceitos, não é o mais, mas está entre os mais lógicos, que seria que o povo egípcio, assim como alguns outros povos, surgiram após a última era glacial, que ocorreu aproximadamente há 30 mil anos atrás. Nessa era, onde havia uma grande floresta exuberante, que os animais ficavam próximos aos humanos, que já eram coletores, mexiam um pouco com a agricultura e já mexiam também com a pecuária, já domesticavam animais. Após a última era glacial, as florestas foram desaparecendo, tudo se desertificou, tornando-se um grande deserto, que é o atual deserto do Saara. Então os animais, seguindo seu instinto natural de sobrevivência, passaram a andar, de certo modo, sem rumo, em busca de água para sobreviver. Logo os homens foram atrás dos animais por um instinto natural também. Ao seguir certa rota, deram de cara com um grande curso de rio, um curso d'água, o qual nesse curso d'água pôde-se observar que em alguns períodos, quando ele subia e descia novamente o seu nível de água, ficava assim uma espécie de um lodo, ao qual fertilizava o local e nascia alguns tipos de vegetações na época, como uma grama ou alguns tipos de cereais também. Os animais por ali ficaram, logo os homens permaneceram e deixaram de ser nômades. Assim também ocorreu com os mesopotâmicos, persas, chineses. Os mesopotâmicos foram em torno do rio Tigre e Eufrates. Os chineses foram entre o Huanghe e o Amarelo. Os egípcios, logicamente, foi ao pé do rio Nilo. Todas essas civilizações que desenvolveram-se ao longo de um rio, também chamada de crescente fértil, são intituladas também de civilizações hidráulicas. O homem, após se estabelecer às margens desse rio, ou melhor dizendo, o povo egípcio, eles passaram-se a desenvolver mais. Deixaram os seus hábitos tão primitivos, como de alguns tempos atrás, e começaram a desenvolver algumas tecnologias, como alguns avanços na agricultura. Notaram também a questão daquela lama, quando secava o sol, ficava muito dura, então passaram também a construções, alguns monumentos, como a Esfinge de Gizé, as pirâmides, e até mesmo alguns templos, alguns anos à frente. O homem, nesse período, ele passou a ter em seus grandes avanços também, a necessidade de trocar recursos, pois algumas regiões não tinham certo recurso que em outras tinham. Então daí surgiu o princípio de comércio. Então passaram a se organizar em aldeias, e nessa organização, essa crescente evolução em que ele estava tendo, houve também a necessidade de ter alguém controlando tudo isso, ou seja, o faraó, que naquela época ele se auto-intitulava como um deus na terra. E tinha outros deuses também que eles adoravam, como Horus, Osíris, o deus Ra, enfim, diversos desses deuses. Essas pirâmides eram como se fossem túmulos, de certo modo, mas ainda há um grande mistério em torno do que realmente eles pensavam ao fazer esses grandes monumentos. Eles possuíam dois tipos de escrita, uma escrita que era mais comum para o comércio, para a publicação de artigos locais mesmo, informações gerais, e tinham os hieróglifos, que eram para escrever por simbologia mensagens para os deuses, mensagens do rei, ou melhor, do faraó, e essas mensagens internas da política. O Egito evoluiu bastante na questão comercial, também quando ele desenvolveu as suas primeiras embarcações, que pôde se comunicar com outros povos para essa troca de recursos e materiais. O Egito ele era teocêntrico, usava de uma política teocentrista, ou seja, onde a política, o poder do faraó era associado a uma divindade. Eles eram politeístas, por adorarem a vários deuses.
Bom, então esse foi um resumo breve do Antigo Egito e com mais alguns dias ou em breve nós estaremos postando a continuidade junto com outros povos da história antiga, como a Mesopotâmia, os persas e os chineses. Então, até a próxima.